Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio do acesso à tua presença. Que privilégio isso, que privilégio, podermos nos achegar diante de ti, podermos falar contigo em todo o tempo. Isso é único, Senhor. Às vezes o marido quer falar com a esposa não consegue parar para falar com o marido, o filho com o pai não consegue parar, o pai com o filho, às vezes o filho não consegue parar naquele momento. Para todas as coisas aqui, Senhor, nós precisamos às vezes agendar, marcar, para ter um tempo, mas contigo nós não precisamos, nós temos o livre acesso em todo momento, e nós estamos diante de ti. Obrigado por isso, obrigado também pelas Escrituras, obrigado porque o Senhor nos concedeu a oportunidade do acesso à tua palavra, com uma frase que eu jamais vou esquecer, daquele homem, onde ele disse que a Bíblia é Deus abrindo o seu coração com o homem. Nós queremos, Senhor, ter acesso ao teu coração através das Escrituras, então nos concede o poder dessa mensagem que há de ser anunciada, nos dê sabedoria e revelação através do Espírito Santo. O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos, e nós nos revestimos de toda essa verdade, e que essa palavra venha produzir frutos em nossas vidas, para que no propósito final de todas as coisas o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja reconhecido e seja exaltado em meio a todas as nações, todos os povos, em nome de Jesus, amém. Não é verdade? Olha como que é, né? Às vezes você quer falar com a sua esposa, você não consegue, não é? Você chega nela e fala, amor, aí ela fala assim para você, não, peraí, depois a gente fala, não é assim? Às vezes a esposa quer falar com o marido, é a mesma coisa, né? Uma esposa fresca que a gente tem aqui, é a mesma coisa, né? Você quer falar com o maridão, eu queria falar com você, agora eu estou aqui colocando chuveiro, aí não dá. O pai quer falar com o filho, às vezes o filho, não pai, então pai, agora eu não posso, agora eu não consigo, estou fazendo uma coisa aqui, o filho quer falar com o pai, a mesma coisa. Você quer falar com o pastor, às vezes também não dá, aí você vai falar com o pastor fala assim, está balançando a cabeça por quê? Você quer falar com o pastor fala, então, hoje não dá. Mas Deus, nós podemos, né, se achegar diante dele e falar com ele, ter acesso a ele todo o tempo, toda hora. Eu estou andando, quero falar com Deus, fala com Deus. Isso é muito precioso. Isso faz parte da mentalidade do sacerdote, ministro diante de Deus. Eu estou diante de Deus o tempo todo, por isso o tempo todo eu posso falar com Ele. Para ouvir Deus eu não ouço Deus só no domingo, quando eu escuto o pastor pregando. Eu ouço Deus o tempo todo, e eu falo com Deus o tempo todo, porque eu tenho comunhão com Ele, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias. Isso é muito precioso, gente, isso é muito especial. Mas vamos lá, vamos falar de um povo santo, e nós vamos vou começar num texto, onde nós iniciamos as duas últimas ministrações, se eu não me engano, nós iniciamos nesse texto, lá em Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 4, Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 4, alguns textos, eu vou ir rápido, eu só vou citar eles e vou lendo, para poder ganhar tempo, tá? Para poder tentar ser aqui bem objetivo. Então alguns textos eu só vou citar onde está e vou lendo já. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 4 diz assim, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Deus falando com o povo de Israel. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. Dentre todos os povos, ou seja, dentre todos os povos, vocês serão o meu povo. Olha isso, Deus falando. Dentre todos os povos, vocês serão o meu povo, propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então Deus comunicando isso a Moisés, para Moisés anunciar isso ao povo de Israel.
uma propriedade peculiar, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo santo. Isso é Deus falando para Moisés anunciar para o povo de Israel. Mas, como eu falei, a última reunião, essa bênção chega até nós através do sacrifício de Jesus. Então nós somos herdeiros espirituais dessa bênção por causa daquilo que Jesus fez na cruz. E agora, no Novo Testamento, na nova aliança, não Moisés, claro, mas Pedro anuncia isso a nós, porque lá em 1 Pedro 2,9 está falando: vocês porém, ou seja, falando com os gentios, vocês que não eram povo, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então o que Moisés anunciou no Antigo Testamento para o povo de Israel, Pedro anuncia no Novo Testamento agora para nós, que não éramos povo, mas que agora somos povo, dizendo: vocês são o povo de Deus, como povo de Deus vocês são nação santa. Então o povo de Deus também tem uma característica: santidade. O povo de Deus tem uma característica: santidade. Isso é uma característica de todo aquele que é chamado pelo nome do Senhor. Mas para falar de santidade, e antes de falar de algumas posturas, de alguns afazeres, de atitudes e de comportamentos, porque é isso de que a santidade, ela está associada ao nosso comportamento, porque se está acontecendo algo aqui, essa transformação dentro de nós, nosso coração, coração santo, como consequência, as nossas ações vão resplandecer daquilo que está aqui dentro. Então as ações contam sim. Às vezes a gente pensa: santidade, mas santo é quem eu sou e não o que eu faço. Por princípio, por início é quem eu sou, santo. Mas se quem eu sou é ser santo, como consequência, o que eu faço demonstra santidade, é diferente. Então, se um casal de namorados, vou dar um exemplo, um casal de namorado que está dentro da realidade do povo de Deus, eles são santos, e o namoro deles revelam a santidade, e não é igual aos outros, correto? Quando se olha para um casal que está em um relacionamento, que faz parte do povo de Deus, e você olha para um casal que está em um relacionamento que não está dentro dessa realidade, porque ainda não creu naquilo que Jesus fez, tem que existir uma diferença, porque um está dentro da realidade do povo de Deus, o outro está fora. Você não acha que tem que ter uma diferença? Os casamentos, mesma coisa. Um casamento daquele que está dentro dessa realidade, que crê em Jesus, que recebeu Jesus, que agora entendeu essa identidade de povo de Deus, esse casamento precisa seguir um padrão bíblico, e aquele que não está, talvez ele não vai seguir, mas tem que ter diferença, é necessário ter diferença. É que hoje em dia, infelizmente, nessa modernidade cristã, vamos dizer assim, a gente muito se adequa e não tem-se muita diferença, né? E não se demonstra muita diferença, mas nós cremos que vai chegar um dia, e nós podemos viver esses dias onde as pessoas verão a diferença daqueles que são povo daqueles que não são povo. Não é por uma questão de orgulho, de uma soberba espiritual, mas por uma questão de dependência de Deus. Você é diferente, isso não é para nos orgulhar, de falar assim: nós somos, não, isso é uma consequência, porque nós reconhecemos que nós não somos na verdade, é por reconhecer que nós não somos, que nós nos submetemos a Deus e dizemos para Ele: o Senhor nós não somos, então aquele que governa sobre nós, e aí vai ter uma diferença. Então não é para se orgulhar, para dizer eu sou, é para dizer não, eu não sou, mas eu me rendi àquele que e agora eu estou refletindo aquele ao qual eu tenho relacionamento, aquele que é o Deus do qual eu faço parte, do povo dele, entendeu? Deixa eu passar em algumas, vou inverter onde eu ia começar, vou começar pelo fim. Como povo de Deus, nossa santidade parte do princípio
de zelarmos pelo nome de Deus, de zelarmos pelo próprio Deus, isso que a gente precisa entender. Como povo de Deus, a nossa vida de santidade parte de um princípio. Qual o princípio? Zelarmos pelo nome do nosso Deus. Então, a santidade que nós vamos falar, que nós estamos falando, não tem a ver com zelar pela minha reputação. Eu sou pastor, eu sou ministro na igreja. Eu cuido, eu opero o som, eu cuido do som. Eu faço parte da dança, por isso eu tenho que viver santidade. Não, eu não vivo santidade por causa da minha reputação. O princípio de santidade do povo de Deus é: nós queremos zelar pelo nome do nosso Deus. Eu não vivo santidade para zelar o ministério ao qual eu faço parte. Não, eu preciso fazer as coisas certas, por causa, senão eu vou envergonhar a comunidade cristã Abapai, ou a respectiva denominação que a pessoa pode fazer parte. Não é esse o princípio, porque esse princípio não fundamenta, esse princípio não sustenta uma vida de santidade. Mas agora, se entendemos que de fato somos povo, nós podemos e deveríamos buscar a viver santidade por zelar pelo nome de Deus, porque Deus é santo. Justamente lá em 1 Pedro, ele não fala: sede santos, porque eu sou santo. Então a nossa santidade é fundamentada nisso, num zelo pelo nome dele. Nós vamos encontrar, eu quero ler alguns textos, nós vamos encontrar em Levítico, muitas dessas citações nós encontramos em Levítico, lá no capítulo 11, Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, diz assim, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então aqui você está vendo que Deus está construindo algumas ordenanças com o povo que ele tirou do Egito. Então ele tira o povo do Egito pela graça, porque não tinha lei quando o povo sai do Egito, não é verdade? Nós falamos sobre isso lá na Páscoa. Não tinha lei, foi pela graça, foi por causa da aliança que ele tinha com Abraão. Então nós vemos graça, mas depois Deus vem dando ordenanças para o povo e vem estabelecendo princípios. Olha, eu tirei vocês pela graça, mas agora eu quero trazer algumas ordenanças, alguns princípios e leis no qual vocês vão viver dentro dessa realidade. E Levítico é onde ele vem muito citando algumas ordenanças, dando ordens, direções, leis, para que o povo possa se adequar dentro da realidade da qual eles são agora. Então nós vamos encontrar muito disso em Levítico. Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, onde a gente está, Deus está falando: pois eu sou o Senhor, Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo. Então eu sou o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Olha aqui, essa parte aqui: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito. Para quê? Para ser o seu Deus, para que vocês sejam o meu povo. Por isso, mediante, ou seja, esse por isso está sinalizando o que ele está falando antes, ou seja, mediante essa verdade de eu ser o Deus de vocês, por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 19, Levítico 19 diz assim também: o Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Depois, se você leia todo o Levítico, leia pelo menos todo o capítulo 19 depois. Vamos continuar só um pouquinho. Ele fala assim: mostrem respeito cada um de vocês por sua mãe e por seu pai, guardem também seus sábados. Aí ele fala assim: eu sou o Senhor seu Deus. Ele vai repetir isso muitas vezes, só vamos até o versículo 4 para poder ganhar tempo. Mas durante o capítulo 19, inúmeras vezes ele vai repetir isso. Ele vai dar uma instrução e vai dizer assim:
porque eu sou o Senhor seu Deus. Versículo 4 fala: não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal, representando deuses. Eu sou o Senhor seu Deus. Ou seja, toda a conduta do povo de Israel teria que ser fundamentada na realidade do quê? Eu sou o Senhor seu Deus. Então a conduta deles não deveria ser uma conduta de medo, deveria ser uma conduta a partir de uma identidade. Olha quem é o meu Deus, Ele é santo, e porque Ele é santo, nós também somos santos. É a partir desse princípio, depois no capítulo 19 você vai ver algumas outras vezes Ele repetindo: eu sou o Senhor seu Deus. Inclusive quando Ele dá os 10 mandamentos, quando Ele fala dos mandamentos, não matarás, não é uma imposição, é uma revelação de caráter. Por que você não mata? Porque o seu Deus é o Deus que dá vida. Não farás para ti imagem, não adorarás, você não vai adorar outros deuses. Por quê? Porque eu, o seu Deus, sou o único. Olha o que ele está falando através dos mandamentos. Aí a gente pensa assim: os mandamentos é um fardo, é um peso. Não, ele está revelando o caráter dele. Não adulterarás, não vai cobiçar a mulher do próximo, não adultere. Por quê? Porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou um Deus fiel. Não dirás falso testemunho. Por quê? Porque eu, o seu Deus, sou a verdade. Então ele está revelando. Se nós entendêssemos isso, não iríamos ter um medo dos mandamentos. O mandamento é um peso. Não, é Deus revelando o caráter dele. Não fala mentira. Não é porque é um peso. Se falar por causa disso você vai ser apedrejado. Não mais. Mas é pela consciência de que o nosso Deus é a verdade. E como o povo dele, nós nos cingimos de toda verdade. Nós vamos ter nessa sequência de falar de povo de Deus, nós vamos ficar bastante nisso. Vai ter uma reunião que nós vamos falar só sobre essa questão de se cingir da verdade. Como a verdade está tão intrínseca, está tão firme, é uma coisa deveria ser tão verdadeira em meu povo de Deus. E lá em Levítico capítulo 20, versículo 7, ele diz também: portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha, gente, eu acho que eu poderia, se nós parássemos aqui, já dá para a gente começar a entender. Eu oro para que o Espírito Santo te dê entendimento, revelação nisso, para que a gente possa mudar o caminho que às vezes nós queremos percorrer para viver santidade. Nós queremos percorrer um caminho de santidade com base no nosso esforço, não com fundamento em uma identidade. A identidade da noiva nos ajuda a nos posicionar em pureza, a identidade de um povo de Deus nos ajuda também. Então santidade vai ficando muito claro para a gente que é uma consequência, é um fluir natural quando nós entendemos a nossa identidade. Então eu entendo quem eu sou, eu entendo quem é o meu Deus, ou melhor, vou até inverter, eu entendo quem Ele é, eu entendo quem eu sou, por causa dessa identidade, eu começo a andar em uma vida de santidade. Aleluia. Então esse é o princípio que Deus vem construindo com o povo de Israel, o princípio de um povo santo por causa da realidade de quem é o Deus desse povo. E assim, o viver uma vida santa parte desse princípio que eu citei no início. Por que então nós vamos viver santidade? Porque nós zelamos pelo nome do nosso Deus. É um zelo por Ele, não tem a ver comigo. Gente, seja sincero, a base de viver santidade sendo a nossa reputação, durante um tempo a pessoa consegue. Não, eu não vou errar, porque senão o que as pessoas vão pensar de mim? Eu sou da igreja, as pessoas sabem que eu sou um cristão, eu não posso fazer isso porque olha quem eu sou. Não, isso aí não é algo que fundamenta, que dá uma firmeza para uma vida de santidade. Não pode ser isso. Eu não vou gritar aqui na minha casa, senão meus vizinhos vão ouvir, e o que eles vão pensar de mim?
Deus não está nem aí porque eles vão pensar de você. Deus está preocupado com o testemunho que você está dando, com o que vão pensar do Deus ao qual você diz que serve. Ele não está preocupado, é o que vão pensar de você, né? Não, para Deus é o que vão pensar de mim, porque você se diz meu povo. Então, nós devemos pensar o quê? Opa, peraí, nós andamos em um outro padrão, porque nós não queremos envergonhar o nome de Deus. Nós queremos zelar pelo nome dele. Por quê? Porque o próprio Deus zela pelo seu próprio nome. Ele tem um zelo por ele mesmo. A pessoa mais zelosa por Deus é o próprio Deus. Quem é o que tem mais zelo por Deus? Ele mesmo. E aí agora eu só quero expor algumas passagens, alguns versículos com você. Se você tiver como anotar, anota. Se não tiver como anotar, anota também na cabeça. Vou passar em alguns versículos e eu até deixei eles anotados aqui já para não precisar ficar abrindo. Talvez um ou outro eu abra, vou abrir. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22, Deus revela que Ele não abandona o povo dele, sabe por quê? Por causa do zelo pelo nome dele mesmo. Diz assim, 1 Samuel 12, 22, o Senhor não abandonará o seu povo, pois isso traria desonra para o seu grande nome, pois agradou o Senhor fazer de vocês o seu próprio povo. Então por que Deus não abandonou o povo dele? Não é por causa do povo em si, porque isso ia trazer grande desonra para o nome dele. O nome dele seria desonrado. Isso aqui, gente, é uma realidade que no tempo presente a gente precisa ter isso muito dentro de nós. Por quê? Porque nós vivemos muitas vezes um evangelho antropocêntrico, que tem o homem no centro de todas as coisas, como se Deus fizesse tudo o que Ele faz por causa de nós, mas Ele faz o que Ele faz por causa de quem Ele é. Mas hoje em dia não, é por sua causa. Eu não estou excluindo que Deus não nos ama, Ele nos ama, não é? A máxima tão repetida e tão preciosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, Ele nos ama muito, mas vamos tirar o homem do centro, porque Ele foi o primeiro, Ele ressuscitou dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, para que em tudo Ele seja o primeiro. Ele é o primeiro, não sou eu, Ele está no centro. Paulo está falando lá em Atos capítulo 17, para o povo de Atenas, nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos, Jesus é o centro, não é um homem. Deus não faz tudo em torno de você. Tudo que Deus faz, Ele faz em torno da minha pessoa. Não, Ele faz tudo em torno de quem Ele mesmo é, em torno da sua palavra, porque Ele zela pelo nome dEle, Ele zela pela palavra dEle. Então Ele está fazendo tudo, como se Ele estivesse fazendo todas as coisas ao redor dEle mesmo. Isso não significa que Ele não nos ama, por favor, entenda isso. Mas a gente precisa tirar esse evangelho antropocêntrico, maligno, que muitas vezes foi estabelecido nos dias de hoje, onde o homem está no centro. Deus está falando, você vai ver muitas passagens que a gente vai passar aqui. Então você está vendo em 1 Samuel 12, 22, Ele falando, o Senhor não abandonará o seu povo, pois isso traria desonra para o seu grande nome. Então por causa dele mesmo. Isaías capítulo 48, versículo 9 e versículo 11 fala assim, Deus, aqui nós vamos ver que Deus retarda a ira dele pelo zelo por seu nome. Diz assim, por amor do meu nome. Olha o que Deus está falando para o povo de Israel. Olha o que Ele está falando. Um povo que nós, quando você leia a Bíblia, quando você vai lendo a Bíblia, você vai ver Deus o tempo todo tentando se achegar, levantando profetas, ou voltando até lá atrás, levantando seus profetas, levantando juízes, estabelecendo homens para que o povo voltasse para Ele. E aí o povo é um povo infiel, um povo infiel. E aí Deus, Ele está mostrando que Ele retarda a ira dEle por causa do zelo pelo próprio nome dEle. Diz assim, Isaías 48, 9, por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Olha que forte isso. Por amor de mim é que faço isso, pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória.
Gente, você me perdoa, isso começa a tomar conta da minha mente, do meu coração. Eu fico pensando, cara, olha quem é o nosso Deus, olha que Deus zeloso. Você vê que ele termina o versículo 11 falando: eu não darei a mais ninguém a minha glória. Não vou dividir a minha glória com ninguém. Por isso é Ele que está no centro. Por isso eu oro, Senhor, eu peço, levanta uma igreja cristocêntrica. Levanta um povo cristocêntrico, um povo que te entroniza, que te centraliza, que te dá o primeiro lugar em todas as coisas, em nome de Jesus. Olha o versículo 11: por amor de mim é que faço isso, pois como seria profanado o meu nome? Eu estou fazendo isso por causa de vocês. Eu estou retardando a minha ira, não é por causa de vocês não, viu? É por amor de mim mesmo, por um zelo pelo meu próprio nome. Deus resgatou o povo do Egito pelo zelo por seu nome. Isaías capítulo 43, versículo 25. Esse eu quero abrir aqui. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 25. Vou começar no versículo 22, diz assim, ó: mas você, não, versículo 21, Isaías 43, vou começar do versículo 21 e a gente vai ter lá o 25, diz assim, ó: formei este povo para mim mesmo. Não é o que a gente já leu? Ele tirou esse povo para ser o Deus desse povo. Formei este povo para mim mesmo, um dia ele me honrará perante o mundo. Mas você, ó Jacó, não clama por mim, você se cansou de mim, ó Israel. Não me trouxe ovelhas nem bodes para holocaustos, não me honrou com sacrifícios, embora eu não o tenha sobrecarregado nem cansado, com exigências de oferta de cereal e incenso, ou seja, eu não sobrecarreguei vocês com essas exigências. Você não me trouxe cálamo perfumado, nem me agradou com a gordura de sacrifício. Em vez disso, me sobrecarregou com os seus pecados e me cansou com as suas maldades. Ou seja, Deus falando: eu não cansei vocês, eu não sobrecarreguei vocês, mas vocês me sobrecarregaram com a maldade de vocês e com o pecado de vocês. E aí o versículo 25 ele fala: somente eu, por minha própria causa, ou algumas versões vão dizer assim: por amor de mim, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Olha o que Deus está falando. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por causa do quê? Por amor de mim mesmo. Seus pecados foram apagados. E Deus está falando isso: eu apaguei os seus pecados. Por quê? Por amor de mim mesmo. Deus tem um compromisso muito maior do que nós conseguimos mensurar com Ele mesmo, para que aquilo que Ele falou se cumpra, e é o que Ele vem fazendo na história. Por isso que nada, nenhum povo, nenhuma circunstância, nenhuma situação tem poder para tirar a soberania, o governo de Deus de todas as coisas. Nada. Essas passagens que nós estamos lendo deixa isso muito claro. Não há ninguém, não há nenhum povo, não há nenhum homem, não há nenhuma situação, nenhuma circunstância, não há essa situação que nós estamos vivendo, nada disso tem poder para tirar Deus de sua soberania, porque tudo Ele faz pelo um zelo de quem Ele é, e sendo assim, nada tira a soberania dEle. Aleluia. Jeremias capítulo 14, chamados, ou seja, esse povo que é chamado pelo nome, mais uma vez ele mostra que nos perdoa por amor do seu nome. Jeremias capítulo 14, versículo 7 e versículo 9 diz assim: ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor. Olha que o povo já começou a entender isso. Olha aqui que o povo está falando. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. O povo não fala assim: age por amor a nós.
Às vezes a gente não faz essa oração: Deus, por amor de mim, Senhor. Não, Deus, pelo amor do seu nome. O povo está falando isso: age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. Versículo 9, daí está falando assim: porque serias como homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos abandone. Ei, aleluia, por amor de ti, Senhor, por amor de ti. Ezequiel, capítulo 20, vai vendo como Deus está revelando nas Escrituras o zelo que Ele tem pelo nome dEle. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 9. Ezequiel capítulo 20, versículo 9. Nós vamos até o 14, tá? Diz assim, ó: mas por causa, Deus falando, mas por causa do meu nome, não fiz. Não permiti que meu nome fosse desonrado entre as nações vizinhas, diante das quais me revelei quando tirei os israelitas do Egito. Portanto, eu os tirei do Egito e os levei para o deserto. Ali lhes dei meus decretos e estatutos para que encontrassem vida ao praticá-los. Ou seja, o propósito dos estatutos, dos decretos, não era para trazer morte, era para que o povo encontrasse vida. Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, que os separou para serem santos. O povo de Israel, no entanto, se rebelou contra mim, não quis obedecer os meus decretos no deserto. A obediência lhes teria dado vida, mas não seguiram meus estatutos. Além disso, profanaram meus sábados. Portanto, ameacei derramar minha fúria sobre eles e consumi-los inteiramente no deserto. Mais uma vez, porém, me contive por causa do meu nome, para que não fosse desonrado diante das nações que tinham visto meu poder quando tirei Israel do Egito. Deus se conteve de não acabar com aquele povo por causa do quê? Pelo zelo com o nome dele. Porque o que as outras nações iam dizer? Ué, esse Deus tirou eles com tanto poder e maravilha aqui do Egito. O que eles viram de tanto poder de Deus sendo revelado, as pragas acontecendo, tanta coisa acontecendo, e aí depois Deus exterminaria esse povo no deserto. Então Deus não acaba com esse povo por causa do quê? Pelo um zelo que Ele tem pelo nome dEle. É isso que Ele está falando. Mais uma vez, porém, me contive por causa do meu nome. Ezequiel capítulo 36, vamos um pouquinho para frente. Ezequiel capítulo 36. A partir do versículo 16, Ezequiel 36, a partir do versículo 16 diz assim, ó: então recebi, o profeta falando assim, então recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, quando os israelitas viviam em sua própria terra, eles a profanaram com o seu estilo de vida. Para mim, sua conduta foi tão impura como o fluxo, é forte isso, para mim a sua conduta foi tão impura como um fluxo de uma mulher, como o fluxo menstrual de uma mulher, ele está falando. Olha o que Deus está falando. Eles contaminaram a terra com assassinato e adoração a ídolos, por isso derramei sobre eles minha fúria. Eu os espalhei entre as nações para castigá-los por sua conduta. Quando, porém, foram espalhados entre as nações, desonraram meu santo nome. De novo eu estou acrescentando, tá? Pois as nações diziam: este é o povo do Senhor. Olha isso, gente. Ou seja, vocês foram espalhados, vocês foram levados cativos, vocês foram exilados, e ainda assim vocês fizeram o quê? Desonraram o meu nome.
as nações ao qual vocês se tornaram cativos falavam o quê? Este é o povo do Senhor? Ah, gente, oh meu Deus do céu, isso não pode. Não podem olhar para nós e falar assim: esse povo aí que diz que adora a Deus? Esse rapaz aí que vai na igreja, que adora a Deus? É esse? É isso que está acontecendo. Nossa, mas essa família aí que vai lá Eu não estou falando isso como um peso, por favor. Quero tirar aqui um entendimento de um fardo. Nossa, então agora, meu Deus, eu tenho que ter medo. Não, você não tem que ter medo, você tem que ter compreensão da sua identidade, porque a santidade vai fluir natural como consequência disso. Não é um peso. Não estou falando de um peso, mas eu também estou falando de uma seriedade que a gente precisa ter. Eu também estou falando de um compromisso que nós temos que ter com o nosso Deus. Um zelo que nós temos que ter pelo nome dEle. Por quê? Porque Ele zela pelo nome dEle. E como povo dEle, nós precisamos zelar. Não, peraí, eu vou me portar diferente. Por quê? Eu sou povo de Deus, eu não quero envergonhar o nome dEle. Pois as nações diziam: este é o povo do Senhor, mas Ele não foi capaz de mantê-lo a salvo em sua própria terra? Tive consideração por meu santo nome, que meu povo desonrou entre as nações. Portanto, transmito ao povo de Israel essa mensagem do Senhor soberano: eu os trarei de volta. Olha o que Deus está falando: eu vou trazer vocês de volta, ó povo de Israel, mas não porque vocês merecem. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Eu lhes mostrarei a santidade de meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar a minha santidade por meio de vocês, diante das nações, diz o Senhor, elas saberão que eu sou o Senhor, pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Deus falando: eu vou fazer isso por causa do quê? Farei isso por causa do meu santo nome. Eu vou trazer vocês de volta, mas por causa do meu santo nome. Você está entendendo isso? E às vezes nós caímos num egoísmo de pensar que Deus faz o que Ele faz, muitas vezes, por causa de mim. Deus está fazendo isso por causa de mim. Isso não tira que nós não devemos orar, e eu vou salientar de novo: Deus se importa com o povo dEle, Ele ama o povo dEle. Deus deu o único Filho, por amor a nós. Não é isso que eu estou falando, mas vamos parar de ser egoístas, orgulhosos, esse antropocêntrico de nos colocarmos no centro. Não, Deus está fazendo, Ele faz, Ele move pelo zelo que Ele tem pelo nome dEle. Você está vendo que eu não estou dando um versículo para você, a palavra está nos mostrando isso. Vamos continuar mais um pouquinho ainda. Ezequiel, ainda no capítulo 29, Ezequiel capítulo 39, o versículo 25 diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor soberano: acabarei com o exílio do meu povo, terei compaixão de todo Israel, pois tenho zelo por meu santo nome. Ou seja, eu vou ter compaixão de todos eles, mas isso por causa do quê? Pelo zelo por meu nome. Então eu vou ter compaixão, eu vou exercer compaixão, mas pelo zelo que eu tenho pelo meu próprio nome. É Deus falando isso. Gente, cristianismo, eu não gosto de falar que é uma religião, não gosto de falar de religião, né? Mas falando isso, cristianismo é uma religião que o Deus ao qual nós adoramos, Ele que está no centro, é Ele. Eu estou falando isso e repetindo isso, porque essa verdade é uma verdade que não é anunciada nos dias de hoje. Deus vai fazer por você, Deus vai fazer para você, porque você é a sua bênção, é a sua vitória. Sim, nós somos um povo feliz, nós somos um povo vitorioso, em todas as coisas nós já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, mas é Ele que está no centro.
Isso precisa mudar a nossa mentalidade, porque isso tem a ver, e eu até conecto com a questão do sacerdote, porque nós nos reunimos aqui, é porque dele, é por ele, para ele, são todas as coisas, é ele que é digno, ele faz porque ele zela por quem ele é. Se eu estou aqui, é porque ele está me mantendo pelo zelo que ele tem com ele mesmo. O fôlego de vida que está aqui, vem dele. Jó reconheceu isso, Jó reconheceu: Senhor, o Senhor é o dono da vida, o Senhor que é o dono da vida, é Ele, tudo é dele, gente, tudo vem dele e tudo volta para Ele. Ele está cuidando, Deus está em sua soberania, governando e fazendo com que todas as coisas, no final do tempo, venham convergir para a pessoa de Jesus. Na plenitude dos tempos, dizendo isso, na consumação de todas as coisas, Deus está trabalhando para que na consumação de todas as coisas, na plenitude dos tempos, tudo venha convergir para a pessoa de Cristo. Ele zela para que Ele seja o centro. Meu Deus. Ainda Ezequiel. Se a gente voltar um pouquinho, a gente leu o versículo 25. Mas no versículo 7, é isso mesmo, Jesus, que eu anotei aqui? Isso. Ele está falando, ó, assim farei conhecido, no capítulo 39 ainda, só que no versículo 7 ele está falando assim: assim farei conhecido o meu santo nome no meio de meu povo Israel, não deixarei que ninguém desonre o meu nome. Se a gente voltar um pouquinho ainda no 38, 23, ele está falando: com isso mostrarei a minha grandeza e santidade, e me farei conhecido às nações do mundo, então saberão que eu sou o Senhor. Tudo que ele vai agindo na história do povo, é zelando por ele, é pela santidade do nome dele. Aí tem um homem que me chama a atenção, um homem muito falado, um homem segundo o coração de Deus, Davi. Cara, Davi é segundo o coração de Deus. Cada vez que eu entro mais nas Escrituras, eu tenho mais a convicção que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele conhecia mesmo o coração de Deus. Esse rapaz, ele me atrai a vida dele. Esse falar assim só, Davi é um homem segundo o coração de Deus, isso é muito superficial, mas quando a gente começa a entrar nas Escrituras, a gente vai vendo por que ele é um homem segundo o coração de Deus. No Salmos 25, 11, Davi, ele é um cântico, né? Salmos, mas é uma oração aqui. Olha o que ele fala no Salmos 25, 11, ele fala assim: por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Um homem segundo o coração de Deus, sabe que Deus tem um zelo pelo seu próprio nome, e aí Davi faz o quê? Senhor, por amor do teu nome, perdoa os meus pecados. Ele não fala assim: Senhor, por amor de mim, que sou o teu rei, o teu ungido, me perdoa. Não, o homem segundo o coração de Deus, ele sabe que Deus zela pelo seu próprio nome, e ele fala: por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Jesus. Então nós vamos entendendo que a santidade do povo de Deus parte da revelação da santidade do próprio Deus, a qual nós somos povo. Então a nossa santidade parte do entendimento e da revelação que nós temos de que Deus é santo e zela pela sua própria santidade. Aí como que nós vamos falar como que você fala? Como que a gente pode trazer para uma pessoa, como Pedro está citando, ele está citando lá Levítico, quando ele fala: por quanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Se a gente só para nisso, se a gente só fala isso, é muito raso. Nós precisamos aprofundar como nós estamos fazendo, e enxergar como Deus zela por si, o zelo dele, para que o nome dele seja santificado. Não é à toa que essa verdade está dentro da oração do nosso irmão mais velho. Você está vendo como a oração... Olha, gente, nós tivemos a reunião aquela vez com
com o Mike sobre o Pai Nosso. E agora você começa a enxergar como o que Jesus faz de intercessão, quando nós fazemos essa intercessão, não é uma questão de uma vã repetição, mas quando nós fazemos a partir de um entendimento, de uma revelação, é algo extraordinário. O que no começo nós falamos? Venha a nós o teu reino. Nós não cantamos venha o teu reino, nós falamos que isso é uma linguagem do povo de Deus, e Jesus não ensina? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha aí, antes de venha a nós o teu reino, ele está falando o quê? Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Ou seja, Senhor, traz vida, traz cura sobre os hospitais, onde estão aquelas pessoas respirando por aparelho, para quê? Para que o teu nome seja santificado através da cura. Não para que o ministério A, B, C, ou para que o apóstolo X ou Y seja reconhecido, mas para que o teu nome seja santificado e reconhecido entre as nações. É diferente. Nós oramos para as pessoas serem curadas, para quê? Através disso, santifica o teu nome, Senhor. Santifica o teu nome nessa cura. Senhor, restaura aquele casamento. Eles já estão a um passo do divórcio, já deram entrada em toda a papelada, mas nós estamos declarando restauração, nós estamos declarando reconciliação, que haja reconciliação e restauração familiar. Santificado seja o teu nome dentro dessa casa, para que os vizinhos, para que toda a família saiba que o Senhor é um Deus santo. É por causa da santidade do nome dEle. Você vai prosperar no seu serviço, vai prosperar, está lá montando, cada dia vai crescer mais, mas por quê? Senhor, prospera a vida do Guilherme, para que através disso, o teu nome seja santificado, e para que a família dele, para que os vizinhos, para que os amigos dele que conviveram com ele, possam olhar e falar, grandes coisas o Senhor fez por ele, para que através disso, o nome de Deus está sendo santificado, e está sendo reconhecido por aqueles que estão ao seu redor, o nome de Deus. Por que isso? Porque lembra que nós já lemos isso? Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Nós pedimos até a presença. Jesus, vem com a sua presença nessa casa, vem com a tua presença nas congregações e nos toca com o peso da tua glória, para que o teu nome seja santificado dentro da igreja, para que os povos, para que as pessoas que estão lá fora, sem Cristo, possam reconhecer a beleza, a santidade, a glória do teu nome. Aviva a Londrina, Senhor, que haja um avivamento sobre o Brasil, sobre as nações, que haja um avivamento na nossa cidade, para que o teu nome seja santificado em Londrina, e para que os outros povos possam reconhecer que o Senhor é Deus. É a partir disso, gente. Então a nossa vida de santidade parte desse princípio. Não é a nossa reputação, é o zelo que o povo de Deus tem pelo nome desse Deus tão poderoso. Nós zelamos. Por que você, não sei, o que eu posso, cara, você foi para a igreja, você não bebe mais, você não fuma, você não sai mais para bagunça à noite, por que isso? É por causa do seu pastor, a sua denominação, a sua religião? Não, eu zelo pelo nome do meu Deus, é um zelo por Ele, estou zelando por Deus. Por quê? Porque eu entendi que o próprio Deus tem esse zelo por Ele mesmo. Está entendendo isso? Toda a nossa identidade, eu gosto desse texto, toda a nossa identidade de quem somos flui a partir da revelação de quem Deus é. Entendeu? Guarda isso no teu coração. Toda a nossa identidade de quem somos flui a partir da revelação de quem Deus é. Mateus 16 é um dos textos que eu gosto demais. Apesar que acho que cada domingo que eu estou ministrando eu falo de um texto que eu gosto demais. Mas eu gosto muito da passagem quando Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo está falando que eu sou? Profeta aí, Elias. E aí Jesus depois fala o que para eles? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, em sua intrepidez, em sua ousadia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde ele: bem-aventurado és, Simão,
porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Isso não é uma revelação humana, mas o próprio Deus te revelou isso. Então eu também te digo, por causa da revelação que você teve de quem eu sou, também vou dizer quem você é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Então Pedro tem a revelação da identidade dele, fluiu como consequência dele ter uma revelação de quem Deus é. Essa verdade é máxima e continua acontecendo. Nossa vida de santidade flui a partir do entendimento de como Deus zela pela sua santidade, pela santidade do seu próprio nome. Amém, gente? Santos como Ele é santo. É isso que estava falando. É isso que 1 Pedro fala, é isso que nós lemos em Levítico. É isso que nós falamos às vezes para as pessoas: sejam santos porque Deus é santo. Mas aí tem um problema. E se nós não entendermos e não tivermos uma revelação da santidade de Deus e como Ele zela pela mesma, o que nós vamos fazer? Seja santo porque Deus é santo. Mas e se você não conhece a santidade dEle? Se você não tem um entendimento de como Ele zela pela santidade dEle, como você vai fazer? Por isso que graças ao Espírito Santo, para que o nome de Deus, para que o nome de Cristo seja santificado em nosso meio, nós estamos recebendo essas verdades, porque agora nós sabemos e temos consciência, nós temos um Deus, que tudo o que Ele faz e move, é para glorificar o seu próprio nome, é pelo zelo que Ele tem por Ele mesmo, e Ele nos dá a oportunidade, o privilégio, a honra de sermos chamados pelo nome dEle. O povo chamado pelo nome do Senhor, somos nós, eu e você, somos o povo, fazemos parte desse povo, chamado pelo nome dEle, um Deus santo, um povo que vive uma vida santa. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé. Não vou nem me arriscar a entrar na outra parte. Nós vamos dar continuidade nisso, sobre essa verdade de um povo santo no próximo domingo. Aleluia. Quando Deus começou a trazer isso ao meu coração, eu falei: Deus, isso é novo, eu nunca tinha falado, nunca tinha entendido santidade a partir desse princípio, de como Tu és zeloso, como você zela. Senhor, eu oro para que o Senhor nos levante, e não apenas nós. Quando eu digo nos levante, eu estou falando da Tua igreja, estou falando do Teu povo. Nos levante como um povo zeloso, como um povo que zela pelo Teu nome. Como nós falamos aqui no início, Senhor, nós oramos, Senhor, para que haja um intensificar nesses dias de sinais, prodígios e maravilhas. Não, Senhor, para que um ministério venha a ficar em evidência, mas para que o Teu nome seja santificado. Santificado seja o Teu nome dentro das nossas casas. Santificado seja o Teu nome nos nossos ambientes de trabalho. Santificado seja o Teu nome nos nossos ambientes de estudo. Santificado seja o Teu nome em nossas famílias. Santificado seja o Teu nome dentro, Senhor, das igrejas, das denominações, das congregações. Santificado seja o Teu nome. Santificado seja o Teu nome nessa cidade de Londrina. Santificado seja o Teu nome no Brasil, Senhor. Santificado seja o Teu nome em meio ao Teu povo. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Nos levanta, Senhor, o Senhor nos deu o Espírito Santo, e nós somos habitação do Espírito, não para que nós venhamos nos orgulhar e ficar expondo espiritualidade, não, mas quando o Senhor fala lá em Ezequiel, que o Senhor vai colocar o Espírito dentro do povo, e vai dar um novo coração, o Senhor está falando: eu vou fazer isso, para que vocês me obedeçam. Então a realidade do Espírito Santo, é uma realidade que me capacita a viver uma santidade, a viver um zelo pelo Teu nome. Então através do Espírito Santo habitando em nós, o Teu nome seja santificado. A realidade do Espírito Santo em nós, embora é maravilhoso os dons do Espírito,
Embora é precioso, Senhor, quando nós falamos em outras línguas e sentimos a unção, mas há uma realidade maior, que é a realidade que o Espírito Santo coopera para que o Teu nome seja santificado em nossas vidas. Ele nos capacita a obedecer, Ele nos capacita a andar de acordo com as Tuas Escrituras, porque nós, por nós mesmos, jamais teríamos capacidade disso. Por isso que nós não vivemos, Senhor. Todo aquele que tentava viver santidade na força do seu próprio braço, Senhor, que através do entendimento dessa mensagem, que se desfaça isso e que possa viver santidade a partir do Teu zelo, Senhor, a partir de um zelo para com o Senhor, a partir de uma revelação. Em nome de Jesus, santificado seja o Teu nome, Senhor.